Capítulo 316. Cercou o Pináculo Carmesim 2. Nos arredores do Pináculo Carmesim, não havia mais passagens e túneis no coral. Era apenas uma massa vermelha sólida, uma superfície ininterrupta da estranha substância viva que havia devorado a costa esquecida milhares de anos atrás. Atualmente, Hefia estava de pé nessa superfície. Várias centenas de pessoas estavam ao lado dela, encarando a onda de criaturas do pesadelo que se aproximava com horror e choque. Todos eles sabiam o que ia acontecer quando chegassem ao pináculo, mas mesmo assim, a visão disso era aterrorizante. Ela estava no centro da primeira fila dessas pessoas assustadas, supostamente no comando delas. Com sua estatura alta e figura magra e poderosa, Hefia se destacava entre os adormecidos. Sua armadura arcaica brilhava à luz do sol nascente, e sobre seus ombros havia um manto branco fluindo tecido com luz das estrelas. Ela segurava o zênite em uma mão e o crepúsculo na outra. Hefia parecia um bastião de força e determinação em meio a mar de medo. Uma heroína mítica que havia pisado no reino mortal a partir de uma lenda antiga. Mas, na verdade, ela estava apavorada. Olhando para a horda rolante de horrores abomináveis com uma expressão sombria, a caçadora abaixou um pouco a cabeça e convocou o elmo de sua armadura, que era coroado com um alto penacho de crina de cavalo azul, e pensou: fodeu. Fodeu, fodeu, fodeu. Em volta dela, as pessoas tremiam. Algum tolo largou sua arma e deu alguns passos para trás, como se considerasse fugir. Mesmo que ela estivesse atualmente pensando seriamente em fazer o mesmo, Hefia rosnou e berrava: mantenham-se firmes, desgraçados. Se alguém fugir, eu mesmo vou matá-lo. Qual era o sentido de correr, afinal? Não havia para onde correr. Se eles fossem morrer, poderiam pelo menos morrer como humanos. Assim como a princesa havia dito. Ela era meio cheia de merda, mas também nunca estava errada. Preparem-se, desgraçados. Segurando sua lança, Hefia lançou um olhar de soslaio para os dois homens ao seu lado. Um deles era Caster, e o outro era Gemma. Quem diria que um dia ela e o líder dos caçadores de Gunlaug lutariam lado a lado? Estranhamente, a presença de seu inimigo do passado agora era extremamente reconfortante. No entanto, mesmo em seu rosto, havia sinais de medo. A única pessoa que poderia ter ficado indiferente nessa situação era, provavelmente o Dofus. Aquele malfeitor pálido era louco ou estúpido demais. Ou ambos. Para ter medo de qualquer coisa. Mas ele não estava em lugar nenhum no momento. Hefia meio que sentia a falta da pequena ameaça. Mas Sunni provavelmente estava escondido em algum lugar escuro ou fazendo algo insano demais para ser confiado a qualquer outra pessoa. De qualquer forma, ela desejava boa sorte a ele. Ela desejava boa sorte a si mesma também. Olhando para a horda de monstros que se aproximava, Hefia esperou alguns segundos e então gritou: primeira marca. Seu grito foi repetido por Cezanne, que comandava a segunda linha e chegava até Nietzsche em algum lugar da terceira. O plano da batalha era muito simples. A primeira linha tinha que conter os monstros, trocando de lugar com a segunda quando estivessem cansados. Enquanto isso, a terceira linha era responsável por eviscerar o maior número possível de criaturas. Mas primeiro, eles tinham que resistir à investida inicial. Nada era mais importante do que quebrar o ímpeto da horda atacante. Em algum lugar atrás dela, a voz encantadora de seu ídolo residente deu o comando para disparar as máquinas de cerco. Essas máquinas monstruosas foram construídas pelos artesãos e deveriam ser capazes de perfurar a armadura das criaturas do pesadelo mais fortemente protegidas. Contanto que não fossem caídos, é claro. Um som estranho e melódico chegou aos seus ouvidos, e uma fração de segundo depois, 6 lanças de metal pesadas, com pelo menos 2 metros de comprimento cada, voaram acima de suas cabeças com velocidade incrível. Elas cortaram o ar e colidiram com a frente da horda, enviando pedaços de quitina e jatos de sangue para o chão. Ela viu uma delas decapitar uma criatura gigante parecida com um caranguejo, a outra atravessar uma louva-a-Deus vermelho sangue e empalar vários monstros atrás dela. Mas a onda de horrores não diminuiu nem um pouco. Havia tantos deles. Sentindo um calafrio percorrer seu corpo, Hefia cerrava os dentes, e então gritava: segunda marca. Quase imediatamente, uma chuva de flechas caiu sobre os monstros, ferindo muitos e matando alguns. Havia muitos outros projéteis misturados com as flechas. Alguns adormecidos usavam estilingues, bestas ou armas de projéteis mais exóticas.
Alguns usavam suas habilidades de aspecto, que lhes permitiam criar todos os tipos de ataques mágicos, como lâminas voadoras, feitas de vento, fogo e gelo. Alguns podiam até criar bombas cheias da essência da alma, que detonavam no meio dos horrores avançando e despedaçavam muitos. Mas ainda assim, nenhuma reação. Os monstros apenas pareciam ficar mais frenéticos, a fúria, a loucura e a sede de sangue em seus olhos brilhando ainda mais forte. A segunda chuva de flechas caiu, e logo depois, 6 lanças a mais disparadas por balistas improvisadas se chocaram contra a horda. Até então, as criaturas do pesadelo já estavam muito próximas da linha de frente dos humanos para mudar alguma coisa. Dando um passo à frente, Hefli tensionou seus músculos e atirou o fragmento do Zenith na massa de abominações que se aproximava. A bela lança de bronze estilhaçou a carapaça de aço de uma criatura especialmente alta e perfurou seu coração. Como não poderia matar, fortalecida pelo encantamento milagroso da coroa do alvorecer. Todas as suas armas e armaduras estavam sendo alimentadas com poder bruto pela estrela da mudança. Ao redor do demônio de aço, inúmeras abominações caíram, mortas de forma semelhante pelas memórias arremessadas pelos outros adormecidos. Convocando a lança de volta, Hefli observou a primeira fila de criaturas do pesadelo cair em uma valha profunda que os artesãos criaram apenas uma hora antes. Aqueles que se moviam atrás deles simplesmente pisavam nos corpos de suas abominações companheiras e continuavam avançando. Mas, finalmente, a velocidade da horda foi diminuída. Mesmo que apenas um pouco. Malditos se. Preparem-se. Foi tudo o que ela teve tempo de gritar antes que a onda de monstros se chocasse com a linha de humanos. Então, o mundo foi consumido apenas por loucura, caos e morte. Capítulo 317. Cercou o pináculo Carmesim 3. Colocando seu peso atrás do fragmento do crepúsculo, Hefli se apoiou no escudo e cerrou os dentes. Um momento depois, um golpe monstruoso atingiu-o, forte o suficiente para esmagar pedra em pó. Mas, ao contrário do maravilhoso eco de Sunni, ela não era feita de pedra. Em vez disso, Hefli era feita de algo muito mais resistente. Arg! Empurrando com toda a força, ela sentiu a onda de choque do impacto percorrer todo o seu corpo e depois se dissipar no chão. Seus ossos gemiam, mas se mantinham unidos. Apesar da terrível pressão, ela também resistiu. Um momento depois, Hefli rosnou e empurrou ainda mais forte, jogando o centurião carapaça que havia se chocado contra ela alguns centímetros para trás. Simultaneamente, sua lança disparou por trás do escudo e perfurou a quitina negra, afundando profundamente na carne do monstro. Ela torceu a lança e cortou a coluna da criatura, depois bateu com o ombro no fragmento do crepúsculo, fazendo o enorme cadáver voar para longe da lâmina de bronze. Bem a tempo. Um segundo, depois, e o maldito alto teria empalado com uma de suas foices de cima. Mas assim que o centurião caiu no chão, outra abominação já estava ocupando seu lugar, com uma terrível boca salivante e olhos furiosos que ardiam em loucura. Maldito seja tudo. Ao redor de Efi, os corpos de humanos e criaturas do pesadelo estavam emaranhados em uma confusão pulsante, sangrenta e rugindo. Garras e armas, de aço subiam e desciam, enviando jatos de sangue, estilhaços de osso e pedaços de carne ao chão. Gritos de medo, dor e fúria se misturavam ao uivo indescritível da horda de pesadelo em uma ladainha cacofônica de morte. Nesse instante, ela percebeu um de seus colegas caçadores arremessando o corpo de uma aranha de ferro que havia pulado sobre ele com um golpe estrondoso de seu escudo, um golem de pedra mordendo a cabeça de alguém com seus terríveis dentes serrilhados, um centopeia gigante enrolando seu corpo segmentado em torno de um humano gritando e afundando suas 100 pernas em sua armadura derretida. Então, ela não teve mais tempo para olhar. Resistam. Resistam, seus desgraçados. Dando um passo à frente, ela desviou de um golpe assustador da foice de uma criatura semelhante a um louva-a-Deus de 3 metros de altura e trouxe a borda de seu escudo para a perna do abominável ser. O membro fino praticamente explodiu, fazendo o monstro cair, bem em cima da lâmina de sua lança, que voou para cima e transformou a cabeça do louva-a-Deus em uma mancha vermelha. Antes que a criatura sequer caísse no chão, Hefli já havia girado, recebendo uma chuva de golpes em seu pesado escudo. Sua lança se projetou por trás dele, perfurando o corpo do atacante através do coração. Flor de sangue. Hefli prendeu a respiração e chutou o primata em decomposição no peito,
fazendo voar para trás antes que muito do maldito pólen escapasse da ferida. O corpo do hospedeiro da flor de sangue colidiu com outro monstro e explodiu em pedaços ensanguentados com a força do impacto. Você matou. Notando uma sombra se mover à sua direita, Hefia virou-se e empurrou sua lança para a frente. Mas no último momento, ela a puxou de volta. A ponta da lâmina de bronze parou a poucos centímetros do rosto de outro humano. Por uma fração de segundo, eles se encararam, Hefia com confusão, o jovem vagamente familiar com medo tardio. Então, uma sombra massiva se moveu atrás dele, e a cabeça do rapaz se separou de seus ombros em um jato de sangue, cortada limpa com um golpe da lâmina de um demônio de metal. D. Droga. Hefia olhou para a terrível criatura. Mas antes que ela tivesse tempo de reagir, algo se chocou contra ela pelo lado, enviando uma onda de dor por seu corpo. Com um grunhido, ela deslizou no coral ensanguentado e torceu seu tronco para colocar o fragmento do crepúsculo entre ela e o atacante. Uma rápida olhada permitiu que Hefia soubesse que sua armadura ainda estava intacta, mesmo que por pouco. O ponto de impacto estava coberto de ácido fervente, que estava corroendo o metal, tentando queimá-lo. Graças ao aprimoramento do fragmento do alvorecer, no entanto, o peitoral permaneceu ileso. Ela mudou seu peso, preparando-se para desviar do próximo ataque da centopeia gigante. Antes que Fi pudesse, porém, algo pesado caiu em suas costas, tentando afundar os dentes em seu pescoço. Ela sentiu gotas de sangue escorrendo em seu peito. Um rosnado furioso escapou de sua boca. Atirando o fragmento do Zenith na boca da centopeia em carga e praticamente cortando o corpo da criatura ao meio, ela esticou a mão livre para trás, agarrou o monstro que tentava arrancar sua cabeça e o jogou no chão. O corpo da abominação bateu com força suficiente para rachar o coral. Só para ter certeza de que o desgraçado estava morto, ela pisou nele com o pé, esmagando a cabeça da maldita coisa em pedaços minúsculos. Mas assim que fez isso, mais 4 já estavam ao redor dela, com suas garras afiadas e presas sedentas para provar seu sangue. Derrubando o fragmento do crepúsculo em um deles, Hefia sorriu, depois se contorceu e convocou sua lança de volta. Com o sangue escorrendo de seu pescoço ferido, ela desviou de uma garra poderosa e riu. Bastardos! Vocês estão tentando comer eu? Há hectares e hectares. Vamos ver quem vai comer quem, idiotas. Ao redor dela, a primeira linha do exército dos sonhadores estava lentamente cedendo sob a pressão da horda de pesadelos. Tantos deles já estavam mortos, e mais morriam a cada segundo. Seus corpos eram dilacerados e devorados, desaparecendo na massa de monstros como orvalho matinal. Essa visão era tão angustiante e arrepiante que a mente simplesmente se recusava a processá-la. E ainda assim, os adormecidos da primeira linha, aqueles que possuíam os aspectos de combate mais poderosos e as melhores memórias, alcançaram seu objetivo. Eles pararam a onda devastadora de abominações, e aprenderam com suas lâminas e suas vidas. A horda não conseguiu atropelar o exército humano, aniquilando completamente sem nem mesmo diminuir a velocidade. Mais do que isso, o massacre não foi unilateral. Para cada humano morto, várias criaturas do pesadelo foram feridas, esmagadas e cortadas em pedaços. Arduamente a um grande preço, a primeira linha estava se reorganizando, os sobreviventes da investida inicial se reunindo em torno de 3 campeões. Eram Efi, Gema e Caster. Com cada um deles se transformando em um bastião no mar de monstros e reunindo lutadores ao seu redor, o avanço da horda parou. As criaturas do que conseguiram passar foram encontradas e evisceradas pelos adormecidos da segunda linha, liderados por Cezanne. E durante tudo isso, os arqueiros e as máquinas de cerco da terceira linha nunca pararam de atirar. Capítulo 318, Cerco ao Pináculo Carmesim 4. Mantenham suas posições, miseráveis. Se alguém correr, eu mesmo mato vocês. Ouvindo a voz de Efi, Ka estremeceu e forçou-se a desviar o olhar da visão terrível da horda de abominações pesadelo. Olhando para baixo, ele viu que sua mão estava tremendo e a fechou em punho. Ele precisava se acalmar, de alguma forma, ou sua mira seria prejudicada. Isso não seria bom. Mas, honestamente, como uma pessoa deveria não ficar aterrorizada quando um mar literal de criaturas do pesadelo, cada uma é mais forte e mortal do que qualquer coisa que alguém jamais deveria ser forçado a enfrentar, estava se aproximando tão rápido. Kai se orgulhava de superar coisas como medo de
palco e ansiedade social, além de passar por muitas situações desagradáveis com graça e elegância, sem mencionar conseguir sobreviver na cidade sombria por 3 longos anos sem perder sua humanidade. Mas isso era demais. Apóstrofo. Que Sun-Yi diria. Pensando em seu amigo espinhoso, mas adorável, Kai não pôde deixar de sorrir um pouco. Provavelmente algo como: "Ah, uma horda de criaturas do pesadelo. Sim, eu encontrei uma há alguns dias. Elas todas morreram quando eu espirrei, no entanto." A parte mais estranha era que ele estaria dizendo a verdade. Se Kai decidisse investigar mais a fundo, ele descobriria algo como o espirro de Sun-Yi causando uma avalanche maciça que exterminou todos os monstros. Ou, mais provavelmente, que seu espirro havia despertado alguma criatura antiga e muito mais aterrorizante, que então passou a devorar todos os monstros antes de voltar seu olhar para o próprio Sun-Yi. Era assim que Sun-Yi era. Imprevisível. Estranhamente, esses pensamentos conseguiram acalmar Kai. Ele apenas se arrependeu de que o adorável trapaceiro não estivesse por perto para tranquilizá-lo pessoalmente. Encarando a horda que se aproximava, ele suspirou e apertou o arco com mais força. O coral estava inclinado para baixo no local onde a Estrela da Mudança havia escolhido enfrentar os Guardiões do Pináculo. Por causa disso, a posição da terceira linha estava mais alta que as outras duas, o que permitiria que eles continuassem disparando muito depois que Effie e os demais tivessem enfrentado as criaturas do pesadelo em combate corpo a corpo. Em teoria. Ao seu redor, os adormecidos, que possuíam memórias ou habilidades de aspecto adequadas, se preparavam para atirar, aguardando seu comando. Os artesãos sobreviventes e seus assistentes estavam ocupados carregando as 6 poderosas balistas que haviam transportado desde a cidade sombria e montado na noite anterior. A visão das imponentes máquinas de cerco fez Kai suspirar saudoso. Talvez eles fossem sobreviver a essa batalha. Afinal. Primeira marca. Assim que o grito de Effie chegou aos seus ouvidos, ele se virou para os artesãos e acenou com a mão, dando-lhes o sinal para atirar. Um segundo depois, 6 pesadas lanças cortaram o ar e se chocaram contra a parede de monstros. Muitos deles foram eviscerados, mas essas pedras eram como uma gota de água no mar de escuridão. Kai cerrou os dentes. Segunda marca. Agora, enquanto sua voz melódica rolava sobre a terceira linha do exército dos sonhadores, ele puxou seu arco e mirou. De volta ao mundo real, o arco e flecha eram o passatempo favorito de Kai. Não a habilidade prática de atirar com um arco, que era ensinada a muitos na escola, mas a antiga prática conhecida como Kyudo, que era mais um ritual meditativo do que uma verdadeira arte de batalha. Sua natureza, ordenada, filosofia tranquila e movimentos repetitivos atraíam algo profundo dentro dele. Quanto mais estressado Kai estava, mais ele praticava. Quem diria que um dia ele dependeria de sua pontaria para sobreviver? Não que mirar em uma horda literal de monstros fosse difícil. Ele não precisava se preocupar em errar um tiro com a flecha de sangue, pelo menos. Soltando a corda, Kai observou a flecha negra cortar o ar e cravar fundo no corpo de um demônio carapaça alto. A ponta de osso perfurou a armadura metálica da terrível criatura com facilidade. Não só era do rank ascendido, como também era aprimorada pela Senhora Nepis. Poucas criaturas podiam resistir aos seus ataques. Continuem atirando. Matem o máximo que puderem. O demônio cambaleou e caiu no chão. Kai sentiu a fraqueza que o dominava toda vez que invocava a mórbida memória dissipar e chamou a flecha de sangue novamente. No entanto, ele não conseguiu fazer seu segundo tiro antes que a onda de abominações colidisse com a linha de adormecidos. Por um instante, Kai ficou atônito com a horrível visão. A escala do massacre que estava acontecendo abaixo dele era simplesmente vasta demais para ser compreendida. Seu coração apertou instantaneamente, cheio de preocupação por Effie e todas as outras pessoas que ele conhecia. Com uma expressão desesperada contorcendo seu rosto, Kai mirou e atirou novamente. E então ele fez isso de novo, e de novo, e de novo. Todos ao seu redor estavam fazendo tudo em seu poder para matar o maior número possível de criaturas do pesadelo. Flechas, projéteis mágicos e pesadas lanças, lançadas pelas balistas choviam sobre a horda fantasmagórica, ceifando inúmeras vidas. Mas não era suficiente, nem de longe. Ao ver tantas pessoas serem dilaceradas e devoradas enquanto tentavam proteger ele e os outros arqueiros, Kai não pôde deixar de desejar que pudesse fazer mais.
Se ao menos eu pudesse voar e ter uma visão melhor. Se ao menos eu pudesse me aproximar. Mas ele não podia. Enquanto outros se perdiam completamente na batalha, Kai precisava manter a cabeça fria. Afinal, ele era responsável pela terceira linha do exército dos sonhadores. A vida de todos esses jovens homens e mulheres dependia dele. Foi por isso que ele manteve os olhos no impiedoso céu cinza. Apenas alguns metros acima deles, quase invisível na luz brilhante do amanhecer, uma vasta rede feita de arame, de ferro afiado era estendida acima do campo de batalha. O arame para esta rede foi coletado no labirinto, nas áreas onde aranhas de ferro eram conhecidas por fazer ninho, e transformado na barreira aérea pelos artesãos. Era para protegê-los das aterrorizantes criaturas que poderiam cair a qualquer momento dos céus. Afinal, o Pináculo Carmesim não tinha apenas um terror e uma horda de guardiões. Também tinha seus mensageiros. Capítulo 319. Cercou o Pináculo Carmesim 5. Preparem seus arcos. Mirem. Resistam. As palavras de Kai eram destinadas a manter o moral de suas tropas mais do que servir como instruções reais. Para dizer a verdade, ele não precisava fazer muito, pelo menos não ainda. Não havia algo como salvas coordenadas quando se tratava de arqueiros, todos tinham apenas que enviar uma flecha após a outra na massa fervilhante de criaturas do pesadelo, o mais rápido que pudessem. Ele também precisava fazer o mesmo. No chão perto dele, várias aljavas cheias de flechas esperavam sua vez. Kai atirava sem descanso, alternando entre usar a flecha de sangue e essas comuns. Levava tempo para a mórbida memória retornar às suas mãos, então ele tinha que usar algo diferente enquanto isso. Um bom arqueiro tinha que ser capaz de disparar 12 vezes por minuto. Um excelente, o dobro disso. Cerrando os dentes, Kai puxou seu arco, mirou, prendeu a respiração e atirou. Cada movimento tinha que ser eficiente, rápido e preciso. Assim que um tiro terminava, outro começava imediatamente. Puxar, mirar, soltar. Puxar, mirar, soltar. Repetir, repetir e repetir. Nesses momentos, ele se tornava menos humano e mais uma máquina de batalha metódica que funcionava a todo vapor sem parar nem por um instante. Ele acertou uma flecha no olho de uma terrível abominação que parecia uma cobra gigante feita de algas marinhas e carne em decomposição. Outra perfurou o peito de um primata bestial enorme e o empalou na carapaça de uma criatura semelhante a um louva-a-Deus. A terceira mordeu o pescoço do louva-a-Deus e bebeu avidamente seu sangue contaminado, fazendo o monstro cambalear e cair. Kai sentia como se estivesse se afogando. No mundo desperto, os arqueiros eram sempre retratados como guerreiros ágeis e graciosos, alguém que se destacava em agilidade e velocidade, em oposição à força bruta e poder físico. Eles eram belas donzelas, jovens elegantes e trapaceiros astutos. Talvez fosse por isso que ele tinha sido atraído pelo arco e flecha, para começar. A realidade, no entanto, não poderia estar mais distante da verdade. Era preciso muita força para puxar a corda de um arco de combate. O peso de tração de um bom arco era de até 50 kg, em média. 20 vezes o peso de uma espada. E arcos da memória como o dele eram muito mais monstruosos. Eles nunca foram feitos para humanos comuns, então puxar essa corda a cada poucos segundos consumia sua energia em meros minutos. Muito em breve, os músculos de Kai gritaram de dor e seus pulmões pareciam estar em chamas. Mas ele não podia parar. Ele tinha que continuar atirando, não importava o que. Continuem. Puxem, mirem. Resistam. Como ele poderia permitir que essa dor insignificante, essa exaustão imerecida o atrapalhasse quando lá fora, abaixo, tantos humanos estavam morrendo em agonia para manter o inimigo longe da linha de arqueiros? Soltando outra flecha, Kai puxou uma respiração rouca e olhou para cima, quase por hábito. No entanto, desta vez, seu olhar demorou-se no seu cinza indiferente. Então, seus olhos se arregalaram. Em algum momento, 5 pontos pretos apareceram bem acima do campo de batalha, voando em um círculo perfeito e assustador acima dele. Um calafrio gelado percorreu as costas de Kai. Mensageiros. 5 monstros caídos observavam o massacre que acontecia abaixo deles com indiferença vil. Embora ele não pudesse ver suas formas horríveis muito bem, Kai podia de alguma forma sentir o olhar deles. Apóstrofo. Porque eles não estão atacando. Como se para responder à sua pergunta.
Um ponto menor apareceu das nuvens e caiu através do círculo criado pelos mensageiros. E então, outro. E outro. Apenas um segundo depois, inúmeras criaturas do pesadelo jorraram dos céus cinzentos e mergulharam, aproximando-se rapidamente do solo. Havia tantas que sua massa se assemelhava a uma coluna negra e turbilhonante de um tornado colossal. Kai tremeu. Seu rosto empalideceu. No entanto, L não permitiu que o medo o impedisse de cumprir seu dever. Esquadrões ao céu. Mirem alto. Neste ponto, cerca de metade dos adormecidos na terceira linha deveriam mudar sua atenção e repelir a ameaça aérea. No entanto, absortos na batalha que acontecia abaixo, a maioria deles não ouviu ou entendeu suas palavras. Kai fez uma careta. E então, sua voz clara e encantadora rolou sobre todo o campo de batalha mais uma vez, desta vez facilmente atravessando o barulho e a desordem da terrível luta, ao céu. Esquadrões. Mirem alto. Esta era a voz que ele usava para cantar as notas mais difíceis diante de centenas de milhares de pessoas. Apenas os mortos não podiam ouvi-lo. Trazidos de volta à realidade por sua voz, os arqueiros rapidamente miraram no céu. Bem a tempo. Kai soltou a flecha de sangue, depois viu-a voar para cima e atingir uma das abominações aladas no peito. O monstro convulsionou e caiu verticalmente, batendo nas cordas afiadas da rede de ferro com um som repugnante. Um tremor percorreu toda a rede e gotas de sangue negro caíram no chão. Estendendo a mão para pegar uma flecha comum, Kai teve um momento para observar a cena do enxame descendente. Por um momento, seu coração foi esmagado pelo desespero. Havia tantas criaturas do pesadelo voando que era impossível contá-las. Entre o enxame de horrores, havia os gafanhotos gigantes que ele havia combatido antes, abominações maciças com bocas famintas e asas de morcego, pássaros repulsivos com tentáculos carnudos crescendo sob suas penas pálidas e muitos outros. Horrores que ele nunca havia visto e jamais poderia imaginar. E acima deles, 5 pontos pretos continuavam a circular no céu. Colocando a flecha na corda de seu arco, Kai baniu o medo e a dúvida de seu coração e a puxou. Então, ele mirou na abominação mais próxima e desejou que ela morresse. Um momento depois, sua flecha acertou a criatura bem no olho. A maioria dos arqueiros ao seu redor já havia mudado seus alvos. Apenas as equipes das máquinas de cerco e aqueles com habilidades e memórias inadequadas para disparar para cima continuaram a atacar a horda de pesadelos com projéteis mortais. Os monstros mais rápidos em descer foram eviscerados e, em breve, uma chuva de cadáveres caiu sobre a rede de ferro. Mas alguns sortudos evitaram as flechas e mergulharam para devorar os humanos que estavam no chão. Kai prendeu a respiração quando o primeiro deles atingiu os fios de ferro em alta velocidade. E se a rede se rompesse? Mas não se rompeu. Pelo menos por enquanto. As artesãs fizeram bem o seu trabalho. Em vez disso, a criatura foi instantaneamente fatiada, seu corpo se desintegrando em uma chuva de sangue e pedaços estranhamente simétricos de carne. A visão disso era fascinantemente mórbida. Graças aos deuses. Ao pegar outra flecha, Kai encontrou apenas vazio. Olhando para baixo confuso, viu que suas aljavas estavam vazias. Eu usei tantas. Antes que ele tivesse tempo de processar esse pensamento, no entanto, alguém já havia jogado 2 aljavas frescas no chão à sua frente. Pegando uma flecha com os dedos doloridos, Kai inalou através dos dentes e levantou seu arco. Puxem. Mirem. Resistam. Capítulo 320. Cerco ao pináculo carmesim 6. Puxem. Mirem. Resistam. Assim que Nietzsche gritou essas palavras, Aiko tropeçou e caiu. O punhado de flechas que carregava em seus braços se espalhou pelo chão. Aí, levantando-se do coral, ela rapidamente recolheu as flechas e correu até o arqueiro mais próximo, colocando-as perto dos seus pés. Nesta batalha, o papel de pessoas como ela, aquelas que eram muito fracas para lutar e não possuíam um aspecto útil, era ao mesmo tempo o mais simples e o mais caótico. Eles eram encarregados de fornecer aos adormecidos que participavam da batalha tudo de que precisavam, fossem flechas, virotes, pedras para suas fundas ou qualquer outra coisa. Havia várias equipes de corredores fazendo coisas diferentes. Inicialmente, ela deveria ajudar a carregar os feridos das primeiras e segundas linhas até o hospital improvisado na parte de trás da formação. Lá, algumas pessoas com habilidades de aspecto relacionadas à cura esperavam, prontas para ajudar.
Seu amigo Steve era um deles. Mas, como se viu, não havia muitos feridos nesta batalha. A maioria simplesmente morria no local. Então, ela ficou sem nada para fazer e acabou aqui, ajudando a abastecer os arqueiros. Ela acabara de trazer 2 aljavas para Nietzsche e estava a caminho. Espere, quão louco era isso? Tentando recuperar o fôlego, Aiko olhou em volta e estremeceu. Loucura, isso é loucura. A cena à sua frente era simplesmente bizarra demais para ser verdade. Várias centenas de adormecidos eram sitiados por uma horda de criaturas do pesadelo no chão, com outra caindo sobre eles, do alto. Tudo isso diante de uma torre feia e interminável de coral carmesim. Certamente, ela estava sonhando. Claro que você está. Este é o reino dos sonhos, sua tonta. E, no entanto, a coisa mais estranha de todas era que ela estava presa em toda essa loucura com ninguém menos que Nietzsche, do Nightingale, a deslumbrante ídolo cujos cartazes enfeitavam as paredes da maioria das garotas de sua idade em casa. Apesar de os dois se conhecerem há mais de 1 ano e até mesmo, terem uma relação amigável, esse fato foi o que tornou o surrealismo da situação insuportável. Era exatamente o tipo de sonho estranho que uma garota adolescente como ela teria. Assim que pensou nisso, alguém caiu no chão a poucos metros dela. Virando a cabeça para o som de um palavrão abafado, Aiko viu Steve outro adormecido carregando uma maca rudimentar. Nela estava uma jovem mulher, coberta de sangue e pálida como um fantasma, sua armadura de couro rasgada e prestes a dissipar. Um momento antes, o parceiro de Steve havia tropeçado. Parecia que ele também estava ferido, embora não muito seriamente. Correndo até eles, Aiko assumiu a liderança e ajudou o gigante corpulento a manter a maca nivelada. Carregar aquele peso com seu corpo pequeno não foi fácil, mas ela cerrou os dentes e perseverou. Juntos, eles se apressaram para a parte de trás da formação. No caminho, tiveram que passar pelos arqueiros desesperados e pelas exaustas equipes dos arietes, que estavam lentamente, mas certamente, ficando sem as lanças massivas para arremessar contra a horda enfurecida. Pela aparência das coisas, não estava indo bem para o exército dos sonhadores. Lá, embaixo, a primeira linha estava em processo de ser completamente eviscerada. 3 ilhas de resistência ainda persistiam no mar de monstros, mas Aiko não sabia quanto tempo mais essas pessoas pobres seriam capazes de resistir. A segunda linha agora estava emaranhada com as criaturas do pesadelo também. O plano inicial era que essas 2 forças trocassem de posição para dar tempo aos guerreiros, exaustos de descansar, mas agora isso nunca aconteceria. Lá em cima, mais e mais corpos estavam caindo na rede de ferro invisível. Apesar disso, o número das abominações voadoras não parecia diminuir. Os fios de metal gemiam, tendo que carregar cada vez mais peso. Vamos todos morrer? Sentindo um frio pavor se espalhar pelo seu corpo, Aiko tremeu e involuntariamente virou a cabeça para o ponto mais alto no acampamento do exército dos sonhadores. Lá, em um monte saliente de coral carmesim, ela viu 3 figuras. Uma era a própria Santa Nepis. O outro era seu oráculo cego. E o terceiro? Espere. O que aquele cara está fazendo lá? A terceira pessoa era ninguém menos que Sunni, o estranho jovem que havia metido nessa confusão desde o começo. Após se juntar à facção da Estrela da Mudança, Aiko rapidamente aprendeu quem eram as pessoas importantes e quais posições ocupavam na coorte da Senhora Luminosa. O papel de todos era claro e fácil de entender. Exceto pelo Sunni. O papel que o jovem pálido desempenhava era totalmente incerto. As pessoas pareciam considerá-lo um membro da coorte da Senhora Nepis, mas o próprio Sunni sempre insistia que não era. Ele era considerado um lutador competente, mas na verdade, ninguém realmente o tinha visto lutar. A maioria das pessoas apenas o conhecia por sua tendência de se isolar, suas fanfarronices ridículas e atitude despreocupada. Eles o respeitavam por ser o batedor da Estrela da Mudança e o consideravam principalmente inofensivo. No entanto, Aiko não achava que Sunni era inofensivo. Ela o tinha visto surgir das sombras e matar o guarda que a estava estrangulando com um movimento descontraído, como se estivesse se livrando de um inseto. Em sua mente, Sunni era muito misterioso. Ele era um coringa. Vendo com a Senhora Nepis agora, ela de repente sentiu um pouquinho de esperança. Talvez a Estrela da Mudança tivesse um plano. Talvez fossem sobreviver, afinal. Aiko. Mexa suas perninhas mais rápido, vai. Franzindo
a testa com o comentário de Steve. Ela olhou para o chão e se concentrou em não atrasar seu amigo gigante. Logo, chegaram ao hospital e colocaram a maca na mesa improvisada. Steve correu para buscar suas ferramentas. Mas era tarde demais. A jovem na maca já estava morta. Aiko permaneceu imóvel por um momento, olhando para o chão. Depois de um tempo, Steve tocou cautelosamente em seu ombro. Ei! Você está bem, baixinha? Ela enxugou o rosto e assentiu. Sim. Estou bem. Preciso correr, porém. Essas flechas não vão se carregar sozinhas. Steve hesitou por um instante e tentou sorrir. Certo. Cuide-se. Ela sorriu e assentiu novamente. Sim. Você também se cuide. Com isso, Aiko virou-se e saiu correndo da tenda. Do lado de fora, a batalha estava ficando cada vez mais feroz.